Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. Hoje, meus queridos, vou abordar um aspecto que representa bem a profundidade do grande significado do termo universo em desencanto. O único fator, meus queridos, que desencaminhou a humanidade rumo à ilusão, que tirou o animal racional do rumo real, que tirou todos do caminho da realidade, foi o desligamento da glândula pineal, que a partir desse desligamento, todos passaram a nascer sem a consciência do que são e sem a consciência do porquê assim são. Com a glândula pineal desligada, perderam todos o conhecimento de si mesmos. Então passaram todos a viver artificialmente. E vivendo artificialmente não tinham sequer condições de perceber as mudanças naturais promovidas pela natureza, que rege tudo e rege todos. Sentiam os efeitos da mudança de fase, que é esse grande desequilíbrio de tudo no mundo inteiro, mas desconheciam as causas. A causa, meus queridos, de todo esse desequilíbrio é uma mudança de fase da natureza. É um fator natural. Assim, por se tratar de um fator natural, ninguém tem culpa pelo sofrimento de ninguém, porque estão todos sob a tutela do pensamento, que é quem determina o que vão fazer ou deixar de fazer. E o pensamento nessa mudança de fase passou a ser inimigo do pensador. Está liquidando os pensadores de todas as formas e maneiras, dividindo as pessoas, dividindo as famílias, colocando uns contra os outros, dividindo as nações, envenenando todos, envenenando o ar, os alimentos e as ideias. Esse processo de desmantelamento da civilização vem acontecendo já desde 1935. Parece que estamos evoluindo bastante, porque estávamos no conforto e na comodidade para termos prazer de viver na matéria. Assim criamos paliativos, caminhos provisórios e imediatistas, não levando em conta o aumento da poluição e da degeneração criada por esses paliativos, que acabaram comprometendo a saúde de todos, enquanto que a inveja e a ganância também concorreu para o convívio e entendimento entre todos ficarem
nefastos. No processo evolutivo artificial que foi criado em cima de sonhos e ilusões de uma vida melhor e mais prazerosa para todos. Mas apesar de todo o conforto alcançado, os efeitos dessa evolução são catastróficos para a civilização. É muito difícil admitir isso, meus queridos, sem se conhecer, sem saber o porquê aqui estamos vivendo, sem noção exata do que somos e de qual é a origem verdadeira da humanidade, que hoje se divide em dois caminhos extremamente contraditórios. O da ciência, que resume a origem da humanidade no acaso, onde tudo surgiu de uma mera explosão, o que contradiz a racionalidade do mundo, com sua lógica, com seu equilíbrio ecológico e físico, que vão do microcosmo ao macrocosmo, e os das religiões, que adotaram um Deus perfeito, bondoso e eterno, que criou um mundo imperfeito de sofredores e mortais. A contradição está escancarada nos dois lados. Assim, meus queridos, os caminhos tortuosos que traçamos estão vinculados à falta de consciência, tanto científica quanto religiosa, a respeito da verdadeira origem da humanidade. E sem conhecermos também as mudanças de fase da natureza, sentíamos os seus efeitos, que são todos esses acontecimentos que vêm destruindo a civilização, coisas que ninguém esperava, porque os sonhos eram de excelência e não de destruição. Mas não entendíamos a verdadeira causa desses efeitos negativos que vêm abalando o mundo. Fazíamos uma infinidade de julgamentos e não chegávamos a solução nenhuma. Porque sem conhecermos a causa, era impossível resolvermos o problema. Dessa forma, a intranquilidade passou a ser geral, todos procurando os culpados, sem saber que a causa de todos os infortúnios está numa mudança de fase da natureza, que envolve, além dos desastres naturais, também os desastres artificiais provocados pelo comando do pensamento, pelo desequilíbrio dos pensadores, que agem inconscientes do que são e do que é o pensamento que alimentam como sendo seus. Então, meus queridos, o único defeito dessa civilização era o de viver sem se conhecer. Por não se conhecerem, as portas do desequilíbrio se abriram para todos, porque não deram conta dessa mudança de fase fundamental para a evolução de todos, porque o caminho ilusório e inconsciente que a humanidade adotou para viver melhor estava equivocado, porque nunca poderiam alcançar os seus objetivos, porque esse mundo de matéria é provisório, não passa de uma experiência fracassada, porque a matéria é um mal que por si mesmo se destrói. Não possui base de sustentação para coisa nenhuma. Hoje existe e amanhã não existe mais, não passando tudo de um sonho, de uma ilusão, de apenas uma experiência.
hoje brigam intensamente por isso ou por aquilo, e amanhã o isso e o aquilo não existe mais. E os que brigaram também não existem mais. Assim, toda a história desse mundo começa no nada e acaba em nada. Com a cultura racional, passamos a ter consciência do que somos e do que o mundo é. Só com a consciência é que podemos deslumbrar o verdadeiro e melhor caminho a tomar. É que podemos sair dessa ciranda ilusória criada pelo pensamento, que resume tudo em esperança e não tem soluções. E por no pensamento não estar as soluções, é que a esperança é a última que morre. Morre o pensador e a esperança de seus sonhos e devaneios ficam aí para alimentar outros pensadores. Com a cultura racional, sabemos que não há efeito sem causa, que se existe esse mundo é porque existe outro que deu causa a esse. Que esse mundo é somente uma parte do mundo original que se deformou e se degenerou através de uma experiência que se mostrou inadequada e abusiva, feita pelos próprios viventes que habitam aí nesse mundo em todas as esferas visíveis e invisíveis, todos colhendo o que plantaram e cada um vivendo onde mereceu estar. Não sendo Deus o responsável pela formação desse mundo de encantos e de fantasias para encobrir a dor e o sofrimento, para verem que também não surgiu do acaso, e sim de uma experiência malograda, porque a intenção era boa, mas não conheciam as consequências de um mundo de matéria, de uma estrutura provisória que nunca existiu e que foi criada por livre arbítrio de muitos que ainda também estão aí, pela vontade de Deus, que foi contra a formação desse mundo provisório. Esses, meus queridos, era para ser apenas um mundo para se passar tempo, até que cada um alcançasse a pureza necessária para viver uma vida perene na perfeição, como uma escada para o céu, dando vida a seres que não tinham condições de nascerem ainda perfeitos. Mas nessa experiência eles poderiam passar a viver antecipadamente, experimentar a vida antecipadamente, mas que se tornou tão sofrível que esse propósito se mostrou inadequado. Esse mundo se mostrou satisfatório apenas para quem vive magnetizado por ele, hipnotizado. Nos momentos que, quando a sua realidade estrutural se revela, os sonhos vão de água abaixo. E o sofrimento mostra a verdadeira natureza da matéria, que é um ser sofrível, poluído e em degeneração. E por ser um mundo com princípio e fim, meus queridos, a natureza vem adaptando todos da melhor forma possível para que possamos alcançar novamente a consciência do que éramos e do que somos atualmente, para que haja o retorno de todos para a origem perfeita. E só há um caminho para a consciência, é o de destruir de uma vez esses sonhos e ilusões de uma vida evolutiva na base dos artifícios,
que foram aí criados pela natureza apenas com o intuito de lapidar e mascarar a realidade, que é nua e crua da matéria. Então passamos um longo período de lapidação fundamentada nos artifícios, que se tornaram o grande estímulo da vida aqui na Terra. Sonhávamos com vidas até em outros planetas, com viagens interplanetárias, com avanços tecnológicos possíveis e impossíveis, que ficaram somente nos sonhos, porque não tínhamos noção do que somos e das capacidades que podemos alcançar ou não. Então, meus queridos, a natureza, para emplacar a verdadeira consciência do que somos, para alavancar a última e derradeira evolução natural que nos trouxe da era da pedra lascada até essa era espacial, findou a fase de animal racional, colocando a evolução artificial em declínio. Porque somente conhecendo quem somos é que podemos entender os parâmetros verdadeiros da vida, para nos conectarmos com a vida verdadeira que tínhamos lá na origem. Uma ressurreição da verdadeira vida, daquilo que éramos antes de nos transformarmos no que somos agora. Essa é a última evolução da vida da matéria, que é a mudança de regência natural. A natureza imperfeita está liberando todos para se aparelharem com a natureza perfeita. Enquanto ligados à natureza imperfeita, estamos sob as consequências do fim da fase do pensamento. E ligados à natureza perfeita, estamos sob o início da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Enquanto ligados à natureza imperfeita desse mundo, estamos sujeitos à degeneração e deformação que cada vez nos pressiona mais para baixo, para classes inferiores, alcançando a ligação com a energia perfeita da origem. Não nasceremos mais nesse mundo. Ressuscitaremos para a eternidade, findando assim os nossos sonhos de uma vida na matéria, porque em vida estaremos ligados à realidade de um mundo perfeito e eterno, de onde nunca deveríamos ter saído. A saída do mundo eterno significa o que chamam de pecado original, que foi a não aceitação dos avisos de Deus para que não experimentássemos da árvore do bem e do mal, que foi a criação desse mundo imperfeito, onde existe o bem e o mal. Então, meus queridos, sem o conhecimento do que somos e de onde viemos, sem a verdadeira consciência racional, fica muito difícil para a humanidade entender o rumo que a natureza adotou ali, de liquidação, para desencantar todos os sonhos de uma vida melhor na matéria, que só acabam desfeitos no leito de morte. E às vezes nem assim. Quando jovens, somos todos uns sonhadores, em grande potencial. Somente com as pancadas da vida, com as frustrações e desencontros,
é que vamos dando conta de que a vida da matéria está muito longe de atender às nossas necessidades de uma vida satisfatória. Assim, a natureza vem lapidando todos. Quando não é um problema aqui, é por outro ali. Lapidação quer dizer sofrimento. Quando não é por uma coisa, é por outra. E assim ela vai naturalmente desencantando todos de seus ideais de uma vida satisfatória na matéria. Porque não existe essa vida satisfatória na matéria. Só existe para quem ainda está sonhando, hipnotizado pelo magnetismo. A vida satisfatória só pode ser a pura, limpa e perfeita de nossa origem racional. E é para essa origem que a natureza imperfeita está nos enviando da única forma que ela pode agir, lapidando-os todos para que todos se desencantem e encontrem na cultura racional a verdadeira vida, a verdadeira razão da existência, o verdadeiro natural, a verdadeira mãe de todos. Esse, meus queridos, é o verdadeiro sentido do termo universo em desencanto. Mas convenhamos, a natureza está tendo um grande trabalho para desencantar todos de seus sonhos, porque não se conhecem, acham todos que a vida é essa mesma: nascer, crescer, envelhecer e morrer sem saber de onde veio e nem para onde vai. Somente os religiosos é que possuem ainda uma visão mais próxima da realidade, devido aos antigos sábios de outrora terem deixado os seus legados, que incluem uma pequena noção de que existe um mundo perfeito e eterno, superior a esse, e de que alcançar esse mundo superior é que é a verdadeira meta de todos. Assim, todas as religiões pregam uma salvação possível para aqueles que a buscarem. Uma salvação que não é desse mundo. Uma salvação que é possibilitada por um mundo superior, por um ser superior que todas as religiões chamam de Deus, um ser puro, limpo e perfeito que habita nesse mundo superior. Umas religiões chamam de ressurreição, outras de nirvana, outras de iluminação e outras de ligação divina. Umas acreditam que após a morte é que se alcança. Outras estão mais perto da realidade e buscam essa ligação em vida, como Buda, que fez, conforme também está descrito na cultura racional. Tudo depende da ligação em vida com a luz divina racional. É em vida que se alcança tamanha graça. É em vida que se ligam ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E não é depois da morte, não. É em vida que nos iluminamos com a presença de anjos e da luz divina racional. Primeiro temos que alcançar o conhecimento de nós mesmos, que se adquire facilmente com o estudo da cultura racional. Com o conhecimento de quem somos, então passamos a desenvolver o raciocínio para nos equilibrarmos racionalmente e adquirirmos a moral racional.
que se reflete no nosso comportamento e procedimento, até enfim alcançarmos o mérito da nossa verdadeira salvação, que é a imunização racional. Esse é o caminho a ser trilhado nessa nova era, que é saber se despedir da vida da matéria com consciência para ingressar na última porta de salvação, no último estágio evolutivo que proporciona o retorno para a nossa verdadeira casa, junto de nossos irmãos puros, limpos e perfeitos que nos aguardam na origem. Tudo feito, naturalmente, com a leitura assídua dos livros Universo em Desencanto, uma obra destinada a fazer a evolução de todos, uma obra introduzida na Terra pelo mundo racional, o mundo perfeito, uma obra introduzida no coração do Brasil pelo verdadeiro Deus, para ser conhecida e aclamada em todo o universo material. É tempo de se conhecer, é tempo de conhecer a cultura racional. É tempo de conhecer o universo em desencanto. Agora, meus queridos, vamos para aquele nosso intervalo poético e logo após a poesia estaremos de volta com mais informação racional para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Vamos falar sobre gratidão? Vamos agradecer por tudo. Vamos ser gratos pelo ar, por poder olhar para o céu azul, lindo, maravilhoso, por podermos olhar para as estrelas, por podermos olhar a maravilhosa lua cheia. Agradecer por ela ser tão linda. Como pode ser tão linda? Agradecer por podermos ter o sol para nos aquecer, nos bronzear a pele e nos fornecer vida. Agradecer ao magnífico mar. Gratidão por podermos ouvir as ondas do mar. Agradecer por termos um oceano maravilhoso para nos banhar nos dias quentes de verão. Nas primeiras noites de luar de todos os anos, pular as 7 ondas. Agradecer pelo ar que nos permite viver. Agradecer ao paladar, poder degustar um bom vinho e por uma bela companhia. Agradecer por sentirmos o cheiro e o gosto do café, com ou sem o pão de queijo. Gratidão por podermos sorrir. Gratidão por conduzir nossos filhos sempre ao caminho do bem. Agradecer pelo alimento diário, pelo banho quente, pela cama macia, pelo afeto dos amigos, afeto dos nossos irmãos. Sejamos gratos, sejamos mais sinceros, tenhamos mais compaixão, tenhamos mais respeito com tudo e com todos, com pessoas, animais, vegetais. Natureza, minha mãe, minha mãezinha, como sou grata a ti, como você é linda, natureza. Gratidão por estar aqui hoje com vocês. Agradeço a Deus por me permitir viver. Façam sua parte. Agradeçam, sejam bons, sejam gratos, tenhamos respeito por tudo que temos, por tudo que sentimos. Gratos por podermos estar aqui hoje
falando sobre cultura racional, falando de Deus. Tenho certeza que, assim como eu, nosso objetivo é de tentarmos ser pessoas melhores. Portanto, vamos começar pela gratidão. Sejamos gratos por tudo, por nos dar força e proteção diária. Sou grata, sou grata, sou grata. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Quando eu falo de irmãos puros, limpos e perfeitos, meus queridos, entendam que me refiro aos nossos irmãos que ficaram na origem, junto de Deus, o racional superior, que não participaram da formação desse mundo de matéria, porque não foram todos que participaram. Aqueles que não seguiram pelo caminho do abuso do livre-arbítrio, que continuam íntegros, originais, e muitos deles estão se manifestando entre nós, anunciando com suas aparições a fase racional que foi implantada na Terra. Esses habitantes puros, limpos e perfeitos, eles representam a nova fase de evolução da natureza. Eles representam uma nova era, que é a era espacial, que a humanidade achava que seria evoluída com foguetes e espaçonaves, sem saber que a fase espacial vai muito além disso. E a prova vem se tornando comum pela aparição dos habitantes do mundo racional, que são corpos de energia pura, limpa e perfeita, que se materializam na forma que querem e que passaram a ser denominados como discos voadores, depois como OVNIs, porque nem sempre tomam a forma de discos, variando muito, atualmente de tamanho, de cores. São várias formas que eles se apresentam. Recentemente, o governo dos Estados Unidos emitiu um novo relatório sobre OVNIs, os objetos voadores não identificados. O documento foi divulgado por um pedido do Congresso americano, que contém a revelação de uma série de textos escritos por militares que relatam veículos movendo-se de forma errática no céu. Segundo notícias do G1, a liberação dessas informações também está alinhada com uma mudança cultural, com representantes militares e políticos passando do ceticismo para a curiosidade sobre esses supostos objetos voadores. Valendo notar aqui, no entanto, que são poucas as evidências conclusivas que confirmam qualquer visita intergaláctica. Restando saber agora se o novo relatório mudará alguma coisa no panorama sobre o assunto. No fundo, existe uma preocupação militar e política quanto às aparições de OVNIs, inclusive em bases militares americanas, que possuem radares e equipamentos de última geração para detectá-los. Porta-vozes do governo e do meio militar americano, eles alegam que caso essa tecnologia não seja alienígena, ela pode muito bem pertencer a adversários geopolíticos, como a Rússia ou
ou a China. A verdade é que não se consegue entender ainda como é possível a locomoção dessas aparições em velocidades impossíveis para qualquer tecnologia atual, demonstrando ainda que não possuem hélices nem turbinas e não emitem ruído algum e somem da vista dos radares quando querem. Em termos militares, é assustador que alguma nação possua tal capacidade tecnológica, apesar de nunca ter sido registrado um ataque proveniente de um OVNI a essas bases. O assunto sempre correu sigiloso no meio militar, mas uma superpotência não pode fechar os olhos para os fatos, ainda mais quando se trata de capacidades extremamente superiores. Assim, em agosto de 2020, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, decidiu criar a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, com o objetivo de examinar o aparecimento de aeronaves desconhecidas. Basicamente, o trabalho do grupo consistia em detectar, analisar e catalogar esses eventos, bem como obter uma visão da natureza e origem dos OVNIs. Segundo o G1, uma versão confidencial do relatório feito pela Força Tarefa foi fornecida a membros do Congresso e porta-vozes que não quiseram se identificar, mas disseram aos veículos de imprensa dos Estados Unidos que o relatório não encontrou nenhuma evidência de atividade alienígena, mas também não descartou essa possibilidade. Então, ficou tudo na mesma. A Força-Tarefa também teria estabelecido, para deixar claro que essas aparições não têm origem nos Estados Unidos e que os supostos OVNIs que já foram observados não adivinham de nenhuma tecnologia militar secreta de origem americana. As autoridades examinaram mais de 120 incidentes e observações relatados nas últimas 2 décadas, incluindo 3 vídeos que o Pentágono liberou no ano passado, retrasado, com fenômenos aéreos inexplicáveis, que podem ser vistos nos arquivos do G1. Um deles fornecido pela Marinha Americana, que mostra um OVNI sendo filmado por um jato de reconhecimento, junto com o áudio que demonstra a perplexidade dos pilotos com essa aparição. Embora nenhuma revelação bombástica seja esperada, porque o objetivo dos habitantes do mundo racional é somente o de mostrar que eles existem e são extremamente superiores a tudo que conhecemos. A existência de um relatório do governo sobre uma questão um tanto ridicularizada nos meios políticos nas últimas décadas mostra como os OVNIs se espalharam do reino da cultura para o mundo da segurança nacional dos Estados Unidos. Também, diante de tantos avistamentos e provas documentais de suas aparições,
que não podem ser negadas e muito menos ignoradas. Tinha que acabar chegando a isso. O fato dessas aparições, não só em território americano, como em todas as partes do mundo, levaram naturalmente a uma pressão pública, para que os Estados Unidos liberem o que sabem sobre essas aparições extraterrestres que vêm crescendo há décadas, sob a alegação de que essas evidências sobre o assunto vêm sendo escondidas, pelo governo. Então eles fazem pressão mesmo. E o Pentágono, por sua vez, vem coletando dados de forma discreta desde 2007, como parte do pouco conhecido Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais. O dinheiro para esse programa veio a pedido do senador Harry Reid, do Partido Democrata. O presidente Barack Obama, ex-presidente Barack Obama, ao ser entrevistado uma vez sobre o assunto na TV, ele diz: estou falando sério aqui, existem filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não podemos explicar como eles se movem, sua trajetória. Então, acho que as pessoas ainda levam a sério tentar investigar e descobrir o que é isso. O esforço para divulgar o que se sabe oficialmente sobre os OVNIs também encontrou apoiadores no Congresso, tanto entre os republicanos quanto entre democratas. Eles argumentam que o relatório acabará com estigmas entre militares que podem se sentir inibidos em relatar possíveis encontros com objetos não identificados para seus superiores. Militares e funcionários da área de inteligência dos Estados Unidos detalharam os avistamentos estranhos, com alguns dos relatos mais confiáveis vindos de pilotos que observaram pessoalmente os OVNIs próximos de equipamentos e instalações de treinamento militar. O ex-diretor de inteligência nacional de Trump, John Ratcliffe, que anteriormente supervisionou todas as 18 agências de inteligência dos Estados Unidos, ele resumiu o fenômeno dizendo à emissora Fox News. Falou: francamente, acontecem muito mais avistamentos do que aqueles que já foram divulgados. Estamos falando de objetos que foram vistos por pilotos da Marinha ou da Força Aérea ou captados por imagens de satélite, que francamente são difíceis de se explicar. E em um episódio do programa 60 Minutos, que foi ao ar na emissora CBS, 2 ex-pilotos da Marinha discutiram ter visto um objeto no Oceano Pacífico que parecia refletir seus movimentos. Um piloto o descreveu como um pequeno objeto branco com aparência de tic-tac, referindo-se àquelas famosas balinhas, branquinhas, meio ovaladas. E era exatamente o que parecia, exceto que estava viajando muito rápido e de uma forma muito errática.
Então não podiam antecipar para que lado ele iria virar ou como manobraria da maneira que estava, ou o sistema de propulsão. Contou o piloto da Marinha Alex Dietrich, a BBC, BBC News. Então não tinha nenhum rastro de fumaça ou propulsão aparente. Não tinha nenhuma superfície de controle de voo para manobrar da maneira que estava acontecendo. O ex-senador Reid defendeu 22 milhões de dólares, 180 milhões de reais por aí, que obteve para o programa do Pentágono, dizendo que outros países também estavam estudando o assunto. Disse ele: sabemos que a China está fazendo isso. Ele falou isso na Rádio Nevada, Netmakers. Então, lá na Rússia também já estão fazendo pesquisa, a KGB está fazendo isso também, disse ele, Então, é melhor dar uma olhada. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos mostrou que não 2, 4 ou 6 ou 20 pessoas, mas centenas e centenas de indivíduos viram essas coisas no céu, às vezes várias ao mesmo tempo. Ele argumentou. Isso demonstra, meus queridos, que as principais nações do mundo estão empenhadas em desvendar o mistério dos discos voadores. Mistério que não existe mais para quem se conhece. A função dos OVNIs é somente essa no início da fase racional: aparecer para marcar a mudança de fase da natureza. Conversar com eles, se entender com eles, depende da evolução racional. Depende do conhecimento de si mesmo. Depende de conhecer profundamente a cultura deles, que é a cultura racional, dos livros Universo em Desencanto, a cultura dos extraterrestres na Terra. Somente ligados, meus queridos, é que podemos conversar com eles. Não só com eles. Ligados, saberemos o que todos estão pensando, como eles que sabem tudo o que pensamos. Ao ficarmos ligados na energia deles, que é a energia racional, também teremos a capacidade de saber o que os outros estão pensando. Vamos poder nos comunicar sem abrir a boca. Por isso que ninguém engana quem está ligado. Porque estando ligado, a pessoa sabe o que o outro está tramando, está escondendo. Para Deus e para nossos irmãos superiores, somos todos como um livro aberto. Não é possível esconder nossas intenções, como o piloto descreveu o OVNI, que refletia os seus movimentos. Mas não é somente no céu que eles aparecem. Aqui nesse mundo, eles podem se materializar como querem. Muitas das vezes em tamanhos minúsculos, em luzes brilhantes dentro dos livros, dentro dos lares, provando que estão presentes, que estão acompanhando a sua evolução, a sua dedicação. Mas podem aparecer também enormes no céu, maiores até que o Sol.
são muito superiores a tudo que existe aqui, porque são puros, limpos e perfeitos. Agora estão aparecendo aí aos poucos para não causar pânico, mas em breve aparecerão muitos, porque estão vindo muitos deles para a evolução da fase racional. Eles representam a energia racional na Terra, o poder dos poderes. Não existe poder maior que o poder racional, porque racional é pureza e perfeição. Bem, meus queridos, agora vamos a um breve intervalo musical e logo em seguida retornaremos com mais informações dessa nova era para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Quase que inconsequente, desprezando quem está do lado, se lixando pra quem vai na frente, quebrando todos os limites do bom senso da vida e da razão, ignorando até o que sabe pra se ferrar na contramão. Assim não dá, não há perdão. Assim não dá, não há perdão. Pobreza, fome e preconceito, indícios da degradação, guerra, morte e violência, um retrato da educação, cobrando grandes sacrifícios, pagando com ingratidão, pilhando até a lei e a ordem, a cultura e a união. Assim não dá, não há perdão. Assim não dá, não há perdão. Quase que inconsequente, desprezando quem está do lado, se lixando pra quem vai na frente, quebrando todos os limites do bom senso da vida e da razão, ignorando até o que sabe pra se ferrar na contramão. Assim não dá, não há perdão. Assim não dá, não há perdão. Política de enlatados, partido de camaleões, contaminando toda a terra, o ar, a água e as nações. Preces por correspondência, vício da corrupção, sabe que estão enganados, mas não mudam a direção. Assim não dá, não há perdão. 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 Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Na fase do pensamento,
as aparições, as materializações eram de espíritos na forma de anjos, de santas, de divindades. Com o fim da fase espiritual, as materializações passaram a ser feitas pelos nossos irmãos de origem puros, limpos e perfeitos. E para surpreender os materialistas e melhor atender à época atual, que é de grande evolução científica e espacial, esses habitantes que estão trabalhando pela fase racional aqui na Terra se materializam na forma de discos voadores, dando a impressão que se trata de naves tripuladas que voam sem turbinas e em velocidades fora do comum, conseguindo ficar visíveis e invisíveis. Isso é possível porque eles podem se desmaterializar e se materializar na forma e no tamanho que quiserem, se ligando ou se desligando do campo eletromagnético daqui da Terra. Como não é intenção de nossos irmãos assustar o animal racional e nem influenciar diretamente no livre-arbítrio de ninguém, é que o processo de convivência deles conosco está sendo feito pela natureza através da cultura de conhecimento deles, que é a cultura racional. O conhecimento de si mesmo, de nossa origem e de toda a trajetória que assumimos desde a origem até chegarmos aqui, somado ao apoio evolutivo atual da natureza que está trabalhando essa nova era de evolução racional. É a chave essa da integração de todas as vidas para a união dos dois mundos. O perfeito de onde saímos com o imperfeito onde atualmente vivemos. Então, meus queridos, o pensamento racional, ele parece raciocínio, mas não é. O verdadeiro raciocínio é processado pela pineal, que na fase do pensamento estava desligada, paralisada, sem função, inoperante, porque as correntes eletromagnéticas não têm capacidade para ativar a glândula pineal. Somente a energia mediadora dos anjos e a energia racional dos puros, limpos e perfeitos é que podem ativar a glândula pineal. Assim, a glândula pineal de todos estava aguardando as condições favoráveis, naturais, para a sua ativação, para que se processe a maior evolução da humanidade, porque a pineal, na fase racional que está em vigor, vai ser ativada diretamente pela energia da origem, energia perfeita. Já o pensamento é uma máquina feita pela dona do pensamento que se comunica com todos os seus órgãos para transmitir o que pensa. Por isso é que existe a transmissão de pensamento. E os órgãos de comunicação com o pensamento são os 7 ponteiros da cabeça: os olhos, os ouvidos, as narinas e a boca. Por isso, tudo que vê, pensa. Tudo que escuta, pensa. Tudo que sente de aroma, pensa. Tudo que sente de gosto, também pensa. Os 7 ponteiros de comunicação com a máquina do pensamento, feita e gerada pela dona do pensamento.
Se o pensamento existe, tem quem o formou, quem o fez. E quem fez o pensamento? Foi a dona do pensamento, a natureza elétrica e magnética. Fez a máquina do pensamento para transmitir nessa máquina o que te necessário for para que esta máquina, como sua ferramenta, execute o que a dona do pensamento está transmitindo na máquina do pensador. Sendo o pensamento o condutor da vida do pensador, porque ele só faz aquilo que pensa. E a dona do pensamento, através de suas ferramentas, que somos nós, fez o artifício para o animal racional ser lapidado por ele. O artifício parecia ser muito bom, mas somente parecia. Se fosse bom mesmo, não haveria sofrimento. O pensador não seria um sofredor, para ver que é tudo aparência. E por isso está aí o sofrimento em todo lugar, entre ricos e pobres, entre quem diz que sabe e quem nada sabe. Porque a fase da evolução do pensamento nunca foi uma fase de solução, mas sim de preparação. A fase da solução é a fase racional, a fase do conhecimento de si mesmo. A fase do pensamento foi a fase dos sonhos, devido à falta de conhecimento do que é a vida, onde ninguém sabia o porquê pensava. Então pensavam que iam encontrar maravilhas no mundo, maravilhas no futuro. E as maravilhas aí estão, coisas desagradáveis que estão se passando aí no mundo para a decepção de todos. Então não é nem preciso entrar em detalhes, porque todos estão vendo e estão sabendo o que está se passando no mundo. As maravilhas que nutriam nos sonhos do pensamento se mostrando impossíveis de serem alcançadas, mesmo com a maior boa vontade, porque a fase do pensamento era só de lapidação, e por isso muito bem que estejam, nunca estão bem, porque tudo é passageiro, tudo se acaba. Assim, meus queridos, não há bem que dure sempre e nem mal que nunca se acabe. Agora que já estão mais maduros, é que estão vendo que tudo é muito diferente do que sonhavam no início do século. E quanto mais aprendem sobre o que é a vida, descobrem com os rumos da natureza como que eles são diferentes do que a civilização buscava alcançar. A evolução natural é muito mais poderosa do que a dos artifícios. Os artifícios serviram somente para a lapidação da rudeza, serviu para humanizar a civilização. Foi uma preparação para a meta final, que é a fase racional, a fase da evolução do raciocínio. Assim, meus queridos, com o desenvolvimento do raciocínio, cessando os prelúdios e os encantos da vida, porque amadureceu, entendeu e compreendeu que a vida tem as suas fases. E por isso passam por várias fases na vida, boas e ruins, apertos e fortunas, todos passam por várias fases, uns em melhores fases e outros em piores. Outros em fases variadas,
e outros pautando por mais ou menos um equilíbrio. As fases são variantes por todos serem diferentes, mas todos sempre com as mesmas esperanças, com os mesmos sonhos de quanto mais, mais, quanto mais, mais. São sempre insaciáveis e sempre insatisfeitos. Por isso, por muito bem que estejam, estão sempre insatisfeitos. Por um animal racional ser insaciável. Se tem um, quer ter dois. Se tem dois, quer ter três. Se tem três, quer ter quatro. E assim sucessivamente. O animal racional, quanto mais tem, mais quer. Ele é assim. Tudo isso lapidação movida pela dona do pensamento, para ir lapidando todos naturalmente, pela ambição, pela vaidade, pelas fantasias, pelas aparências, pelos sonhos, pelas ilusões, até que pela quantidade de decepções que tudo isso traz, caírem na realidade e enxergarem a vida de forma diferente do que ela aparenta ser. E com o amadurecimento, ao se deparar com a cultura racional, que é quando você acorda para a verdadeira noção da vida quase que de imediato. Fica deslumbrado com tanta informação verídica que já vinha nutrindo no seu âmago pelo seu amadurecimento, vícios maduros, feito pela lapidação da natureza. Assim, meus queridos, cada página, cada informação se torna um colírio para os olhos cansados da obscuridade. E assim tudo vai se encaminhando, por a aura racional da fase está sobre todos, encaminhando os mais amadurecidos, muito rapidamente, para a consciência do seu ser. E tudo com o tempo chegando no seu verdadeiro lugar. Porque tudo é passageiro, por si só vai se transformando, assim como vocês já se conhecem e passaram a se conhecer naturalmente. Da mesma forma serão todos, vai chegando o dia de todos. Não é hoje, é amanhã. Não é amanhã, é depois e depois chega mesmo. Por quê? Porque a fase é racional. E a aura da natureza é racional. Então todos chegarão naturalmente, como você chegou. Uns primeiros, uns mais cedo e outros depois. Mas o certo dos certos é esse. O desenvolvimento do raciocínio por a fase natural ser racional. Então tudo depende só de horas, de dias e não de anos. Porque o que é natural, ele evolui, progride e se desenvolve. Porque é um movimento natural, é da natureza. E a natureza, como dona de tudo, faz dos seus feitos aquilo que quer fazer. Então, meus queridos, nasce no mundo inteiro a evolução do desenvolvimento do raciocínio, por ser esse o desejo da natureza. Por isso é que estamos na fase racional. Bem, queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo. E ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho que está ao lado.
Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. Também não fiquem tristes pelo fim da edição desse programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.